seguinte, você já está vendo esse livro? O livro significa o seguinte: no repasse limiar da história. Da nossa convidada de hoje, a Pauliane Souza. Ela está acompanhada do seu esposo, Bruno Veríssimo, lá da comunidade de Algodões, aqui no estúdio. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história daquela comunidade. A comunidade de Algodões, o distrito de Damião Carneiro, que a história está aqui nesse bonito livro que a nossa convidada vai falar a partir de agora. Pauliane, seja muito bem-vinda aqui ao nosso ponto de vista. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço demais o convite, Elistênio. Agradeço demais o espaço para poder contar um pouco a história da nossa comunidade, sede do Distrito Damião Carneiro, e de poder também fazer com que o nosso povo possa conhecer um pouco da sua própria história, da sua própria formação, que até certo ponto, para a grande maioria do distrito, é desconhecida. Então, este livro vem com um projeto de reviver memórias, as memórias vividas neste interior, no interior do sertão, por pessoas que humildemente nos formaram e deram início a Algodões, a sede daquele distrito. Pois é, o município de Quixeramobim é composto, salvo engano, por 11 distritos. E esses distritos, cada um com a sua particularidade, né? Exato, exato. E o distrito de Damião Carneiro tem uma história muito importante. Eu lembro, Pauliane, de uma série do jornal O Povo, há alguns anos atrás, que falava sobre o ciclo do gado. Exato. Couro. Exato. E um dos trechos em que esses textos desse jornal falava era justamente esse trecho do Algodões ali, de Canafístula, por ali, nessa região Madalena e tal, vindo ali daquela região do Canidé e tal, passando ali. E ali teve sempre um apego muito forte essa questão do couro, do gado. Depois você tem também, como o próprio nome já diz, né, o plantio do algodão. E isso acaba passando pela geração e a formação daquelas comunidades. Exato, né? Exato. E o próprio Damião Carneiro, a qual dá nome ao distrito, desde 1994, porque antes era Pirabibu. Era Pirabibu, depois mudou para Damião Carneiro. Depois mudou para Damião Carneiro. Como o próprio nome diz, Damião Carneiro ele teve uma grande importância nesse crescimento do distrito, tanto econômico como no seu próprio desenvolvimento. Por isso, a belíssima homenagem em colocar o nome para Damião Carneiro no distrito. Esse ano faz, inclusive, 30 anos dessa mudança. Exatamente, né? Exatamente. 30 anos dessa mudança de Pirabibu para Damião Carneiro. Isso. E Algodões mesmo, ele agora vai completar de fundação 88 anos. Dia 2 de maio, no caso, iniciou-se Algodões, no caso, ainda fazendo algodão no dia 2 de maio de 1936, com uma das famílias mais conhecidas na região, que era a família de Veríssimo, e também a família de Aprígio, que iniciou com essas duas famílias, comprando as terras, adentrando o sertão ainda em terras não habitadas, praticamente, porque até então aquelas terras eram da Fazenda Livramento, e eles compram este pedaço de terra, e lá começam, destas duas famílias e de outros descendentes também, parentes da família Veríssimo, que vêm para aquele sertão, desbravar o sertão e ali começar a sua nova história, dar início e dar continuidade também à sua base familiar. Eles são oriundos de Serra do Estevo, hoje Dom Maurício, em Quixadá. E dessas duas famílias, o patriarca, nós temos Doca Rodrigues, que faleceu em 2004 aos 103 anos, e temos Fausto Aprígio de Oliveira, junto com suas duas esposas, Dona Ana e Dona Virgínia, que são tão conhecidas lá na região, ainda muito lembradas. Então, é a partir dessas duas famílias que se inicia toda a sua história, toda a história. Até então, Fazenda Algodão. Mas, tanto que depois foram me questionar, mas não era Manituba? Porque em Manituba também tinha uma Fazenda Algodão. E, por conta disso, por existir duas fazendas algodão, que em 1990 há uma alteração, 1930 e 76, quando Algodões passa a categoria de vila.
há essa alteração no nome de algodão para algodões, por conta da existência dessa outra fazenda, algodão, Manituba, na Manituba. Exato. Então, por isso, há essa alteração no nome, de algodão para algodões. Na década de 70. Na década de 70. E então, passou a ser algodão. E em 1990 é que nós passamos, a comunidade de algodões passa a ser sede do distrito. Sede do distrito. Exatamente. Aí abrangendo Vila São Francisco, que foi outra coisa que me questionaram muito, por que Vila São Francisco não era incluída, e é sim, Vila São Francisco passa a ser algodões, a partir desse momento em que algodões sobe a categoria de vila, é elevada à vila, pelo total, pelo número de pessoas, moradores lá naquele lugar. São Francisco, que fica um pouquinho mais à frente aí. Um pouquinho mais à frente, mas também é algodões, no caso. Também é algo, é como se fosse um bairro lá na comunidade, né? Isso. E tem algumas particularidades importantes. Claro, está falando de algodões, porque ali foi um grande potencial da economia da fazenda, né? Exato. Que era o plantio de algodão. Plantio de algodão, a pecuária. A pecuária, né? Sempre isso foi muito ligado. E tem uma visita, estou vendo aqui no livro, do Vigílio Távora, né? Isso em... Aí não é nem basicamente a visita, desculpa dizer. É mais assim, foi um pouco da biografia dele que eu coloquei no livro, para que as pessoas conhecessem o porquê da escola receber o nome do Coronel Vigílio Távora, que era governador na época. Perfeito. Lá tem a escola que leva o nome de Vigílio Távora. A escola que existe em Algodões leva o nome de Vigílio Távora. E por que foi que essa homenagem aconteceu? Até então ele era governador na época em que a escola foi construída, em 1966. E em 1967 é a inauguração, na época ainda do então prefeito Álvaro Carneiro. Conta-se lá pelos os mais antigos, de mais idades, que ele matou muitas cabeças de gado naquele dia para fazer um grande churrasco. Foi num domingo. A data exatamente eu não sei, não tenho, mas que eles contam que ele fez um belíssimo churrasco, junto com seu irmão, o senhor, também em memória, o senhor Renato Carneiro, que foi quem impulsionou a construção da escola, lá em Algodões. Essa família Carneiro tem uma particularidade muito importante ali para aquela região. Muito. E os Carneiros também para a história da política, tanto de Quixadá como de Quixaramubim. Exatamente. Porque o seu Renato foi prefeito no Quixadá, não é? Exatamente. E aí o irmão é prefeito aqui, enfim, é uma família que tem essas duas cidades com proximidade. Isso, um grande respaldo na história. E até hoje a filha deles, Dona Ivana Carneiro, ela ainda continua fazendo obras para o crescimento de algodões dentro da comunidade, principalmente com o projeto Jovens na Conquista, que eu fiz parte do projeto e foi quem também me motivou a fazer esse livro, a buscar a história. Até então, eu me recordo muito que, na época em que eu estudava, ainda criança na escola, quando tinha esses momentos, nós buscávamos o seu Doca, quando ele ainda era vivo, e ele nos sentava numa rodinha e fazia questão de contar a história dele, de onde ele tinha vindo, a história das pessoas. Mas, depois do seu falecimento, essa história tende pode-se dizer que foi extinta, morreu. Ali ninguém sabia mais nada sobre a história de Algodões. E, dentro desse projeto, veio o motivo, a iniciativa de que fosse buscado, procurasse essas pessoas mais antigas para relatar novamente a história. E uma das pessoas a quem eu quero ressaltar aqui a grande importância e o grande apoio nesse livro está na Dona Toinha, filha de um dos fundadores, o seu Doca Rodrigues, que foi a primeira criança a nascer em Algodões. Eles chegam no mês de março e ela nasce em agosto, e que foi quem relatou muitos dos fatos que estão presentes nesse livro. Então, a ela, eu posso dizer, ela teve e tem um papel muito importante dentro da história da nossa comunidade. Olha, você tem noção da importância do documento histórico que você construiu? Isso aqui não é um livro, não. Isso aqui é um documento histórico sobre a comunidade e a vida do povo do distrito de Damião Carneiro. Você tem noção disso? Exato. Eu, até certo ponto, eu não busco muito dizer assim, eu sinto que é de grande importância. Mas, ao mesmo tempo, posso dizer,
é de fundamental importância. Em que sentido? Agora, recentemente, dia 1º de março, nós tivemos o aniversário da escola. E uma coisa que eu observei é que essas novas gerações não conheciam. Não sabe não, rapaz. Nada da nossa formação. Esse menino não sabe não. Isso é... Olha, vou dizer uma outra coisa. Isso aqui era para ser ensinado, isso aqui era para ter uma disciplina dentro da escola Vigílio Távora, por menino lá da escola saber como é, quem foi Damião Carneiro, por que é que chama algodões, exato. por que é o rio é Pirabibu, por que é canafista, por que as comunidades são organizadas. Todas, assim, é claro, eu sugiro, né, porque triste do povo que não conhece a sua própria história. Exatamente, triste do povo. E não reconhece o valor da sua própria história. Isso aqui é um projeto piloto. Todo distrito era para ter um livro desse. Todo distrito era para ter a sua história escrita e registrada. Exato. Paulina, a gente passa. Isso aqui fica. Exatamente. Para as próximas e futuras Exatamente. gerações, para esses meninos deixarem de estar só na internet, mas também sabendo por que é que as coisas existem. Exatamente. Questionar, saber por que é, o que foi, como é, e valorizar. E valorizar, exatamente. É tanto que, por conta desse material, alguns alunos buscaram, me pediram para contar um pouco a história. Eu fiz um documentário para a escola também, com a história da escola, para que fosse também passado lá no dia do aniversário. E também estamos agora... muito bem organizado o livro, viu? Em parceria aí com o Museu da Fotografia de Quixeramobim. Com o meu amigo Francimar, né? Com o Francimar, exato. Que me motivou a colocar também estas fotos. Eu estou com um acervo de quase 350 fotos, antigas e algumas atuais de algodões. E estou colocando no museu, numa página tanto no Facebook como no Instagram, para que as pessoas possam também conhecer ali. Em cada foto eu coloco um resumo da história, do fato, para que as pessoas conheçam e tenham onde encontrar um pouco de sua história, tanto quanto no livro. E aqui no livro, gente, ela vai narrando, desde os bispos que já passaram, já celebraram por lá, a padroeira, lá a padroeira é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Exato. Senhora do Perpétuo Socorro, fala das igrejas evangélicas. Isso. Traz as denominações religiosas que por lá tem. Nome de ruas. Nome das ruas. Por que a rua chama-se Fausto Aprígio? Quem foi Fausto Aprígio? Quem foi João Epifânio? Eduardo Moraes? João Veríssimo? Raimundo Rodrigues? Rufino Carneiro? Ou seja, ela vai trazendo essas histórias, vai falando sobre o posto de saúde, os correios. Todos os pontos históricos de Algodões eu coloco a história desses pontos, fundação, quem idealizou, construção, quem era prefeito na época, tudo eu coloco neste livro, desde esportes, as secas, as inundações que tiveram em Algodões, tudo eu consigo colocar um pouco da história neste livro. Muito legal. Paulina, e quem está nos ouvindo agora e está interessado em ler um pouco mais, conhecer um pouco mais, quiser adquirir, né? Ou mesmo quiser ajudar você a replicar esse livro, ampliar essa pesquisa, porque isso é um trabalho incrível de pesquisa que você fez. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Isso é um trabalho que você fez que é primoroso. Isso aqui é um documento histórico importante. Isso. Quem quiser adquirir, é só me procurar. Eu tenho ainda alguns livros desses lá na minha residência e já estou escrevendo a continuação, porque tem muita coisa para atualizar já de dados nesse livro, bem mais do que já está escrito aí. Depois que ele foi escrito, muitas outras pessoas me procuraram, contando mais alguns relatos vividos. Ah, legal, né? Para que seja... E eu fiquei muito triste, porque eu não tinha colocado até então... Nesta primeira edição. Mas eu quero dar continuidade colocando essas novas histórias que estão surgindo, novas fotografias. Procura, né? Procuram. Fala de fulano. Exato. Tem muita gente que me diz, olha, você esqueceu de fulano, você não colocou isso. Pronto, pois me conta a história, me manda fotos da pessoa, que eu vou já escrevendo e deixando pronto para a próxima edição do livro, se Deus quiser, a continuidade da nossa história. E esse livro já é para isso, é tanto que no final dele eu digo que eu não estou findando o livro, mas dando espaço para que outras pessoas continuem
contando a história do nosso povo. A partir do momento em que eu fiz o ponto, que as pessoas continuem ali colocando mais vírgulas, mais reticências e espalhando a história daqueles que ainda hoje é as novas gerações e que estão também buscando fazer histórias dentro de Algodões. É verdade. Um povo sem memória é um povo sem vida, viu? Exato. Um povo sem memória é um povo sem vida. E o Distrito de Algodões tem muita particularidade. Ó, pra você ter ideia, essa semana que vem, vai começar agora esse evento do Conselheiro, né? O Conselheiro Vivo. Semana que vem é aniversário de Antônio Conselheiro. E a história conta de que o Conselheiro, quando começou sua peregrinação, ele vai na Fazenda Tigre, aqui no Damião Carneiro, né? Então, também tem essa passagem histórica. Tem até uma escola lá que consta que como que ele tenha estudado numa casinha de taipa. Lá no Tigre. Isso. Tem também E aí porque assim, você fez sobre Algodões, mas se você for ampliar para o distrito, tem muita coisa interessante. Ali na Canafístula Velha, que a gente chama, né? Aquela igreja centenária, antiga. Isso. Né? E tem uma história muito importante, a história da Fazenda da Marica Lessa. Fazenda da Marica Lessa. A terra de Algodões era de Marica Lessa. Exatamente. Então é uma terra muito... Professor, inclusive, estou vendo aqui o nome dele, professor Carlos Alberto Carneiro. Isso. Inclusive tem... até colocou umas placas de sinalização lá. E para, só assim para constar, ele foi que me ajudou muito também com relação a esse livro, e fomos nós dois que fomos buscar onde realmente era a casa de Marica Lessa, ali na Canafístula. Porque até então o que nos diziam é que Marica Lessa morava por trás da casa do seu Damião Carneiro, numa casinha que tinha lá. Mas a gente não eram fatos que batiam com os livros que a gente tinha, da história de Dona Guindinha do Poço, de Oliveira Paiva, e As Margens do Guindinha do Poço, de Ismael por Deus. Então, a gente, com os livros nas mãos, a gente foi buscar e conseguimos encontrar na Canafístula Velha, aonde era a casa de Marica Lessa, até então em ruínas, e aonde tinha também os tanques de curtir couro. E esses tanques ainda existem lá. Tá vendo quando eu falei da história do couro? Isso. E, só para você ter uma ideia, era muito importante, que foi uma coisa que foi dita aqui, que as pessoas respeitassem e cuidassem desse espaço histórico da nossa região. Mas esses tanques estão lá no meio do mato, realmente abandonados assim. Para ser uma rota turística, ali precisaria de um pouco mais de cuidado, de um pouco mais de atenção, até para que os nossos estudantes, as novas gerações, possam ir lá visitar e encontrar esse lugar com um pouco mais de acesso. Porque é um lugar que tem história e deve ser contada a história para que as pessoas conheçam. Até aí no início do livro eu falo um pouco sobre ela, para contar dela ser dona daquelas terras. Muito legal mesmo. Olha, Anny, quem quiser entrar em contato com você para adquirir o livro, ou mesmo para colaborar, para ser um patrocinador, para ser um apoiador, está aqui uma ideia boa para receber um bom patrocínio para fazer a segunda edição do livro, para fazer a continuação desse livro. Isso aqui seria muito interessante. Outra coisa, olha, aí já lhe dando a dica, né? Vem aí nos próximos, acho que esse ano deve sair novos editais da lei Aldir Blanc, né? E eu acho que vale a pena você inscrever alguma coisa para que você possa participar. Esse ano tem Bienal do livro também, né? Isso. De repente você poderia participar também de alguma coisa lá na Bienal. Acho que é importante essa nossa conversa. Eu estou buscando já. Frutos, isso, né? eu já estou buscando junto com o Francimar. Ele está me auxiliando muito com relação a esse material, a essas pesquisas que eu faço lá na região. E eu vou, junto com ele, buscar esse espaço para que seja mostrado também todo esse trabalho. Muito interessante, muito interessante. Parabéns. Obrigada. Estamos aqui à disposição, o que precisar. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma fonte importante de pesquisa para muita gente. Tem algum telefone que alguém possa entrar em contato com você? Tenho sim. 88981-456866. Devagar, que eu vou anotar. Vá, diga aí. 88981-456866. Esse é o telefone da Pauliane. Você mora lá mesmo, Pauliane? Moro na região mesmo. Tanto que eu digo assim, é muito fácil encontrar a Pauliane em Algodões, porque só tem eu naquele lugar. Você trabalha no colégio ou não? Não, eu já trabalhei no colégio como professora substituta, mas lá eu sou mais conhecida por trabalhar com a Dona Ivana Carneiro, certo, lá no Centro Cultural Jovens na Conquista. Nós fazíamos muitos projetos lá culturais, como sarais culturais. E, por enquanto, o projeto está parado, mas em breve, nós, se Deus quiser, retomaremos os trabalhos lá no prédio.
Pois é, e esse projeto tem uma história muito importante para a formação da juventude, né? Muito importante. Muito importante. Eu conheço bem aquele projeto e sei que tem um trabalho de cidadania muito importante ali na comunidade de Algodões. Poliane, muito obrigado. Muito eu que bom agradeço. Papo. Muito obrigado pela visita. E quando você tiver aí novidade, você nos aciona de novo. Com certeza. Vai ser um prazer. Foi um prazer também. Eu agradeço demais o espaço para mostrar esse trabalho, para contar um pouco da história da nossa região, da nossa comunidade, do nosso distrito. E deixo também um espaço para que outras pessoas que queiram buscar, queiram me contar, queiram trazer fotos, que tenham na sua família, da sua família, de algumas pessoas importantes para a história do nosso distrito. Estou aberta a receber material para colocar, se Deus quiser, na continuidade desse livro, dos novos projetos que surgirão.